Sejam todos bem-vindos à nossa revisão de Direito Constitucional para o concurso da Polícia Federal da área administrativa, certo? O concurso vai ser realizado amanhã. Sejam todos bem-vindos ao canal do Concurso Consulência. O nome é Fábio, estou grifando logo aqui o slide para a gente ganhar tempo. E agora a revisão ela vai ser de Direito Constitucional. Eu peguei os dois conteúdos, nós temos conteúdo de nível médio e conteúdo de nível superior, fiz uma pinçada, dei uma pincelada, certo? E trouxe uns 5 a 6 temas que tem dos dois etapas, nível médio e nível superior. A gente não vai passar por todos os assuntos, até porque eu escolhi alguns assuntos que são mais recorrentes em prova do Sebrasp. Vocês sabem, eu vou logo deixar aqui a explicação, que nas provas do Sebrasp e na prova do Sebrasp, você não tem ABC. Você tem certo ou errado, é o que você vai marcar, certo? Lembrando que você vai ter que usar uma estratégia, eu acredito que você fez essa estratégia durante a sua preparação para a Polícia Federal, você vai ter que marcar com consciência, porque uma questão errada vai anular uma questão certa. Então, se você responder 4 questões, 2 certas e 2 erradas, você não vai ter marcado questão nenhuma para a sua pontuação, porque uma questão certa anula uma questão errada, anula uma questão certa, beleza? E aí, como eu sempre faço, pessoal, aqui não tem muita conversa, é aula de questão ou teoria. Nós temos diversos vídeos aqui no canal e vamos ter bem mais. Então, já se inscreve, já compartilha, já envia para o amigo, certo? Se inscreve no canal e ativa as notificações, porque vem muita aula por aí. Galera, logo na nossa primeira questão, certo? O item seguinte referente à nacionalidade. Nacionalidade, nós estamos falando aqui do artigo 12, cidadania e a direitos políticos. Direitos políticos, nós estamos falando aqui do artigo 14. Esse material você vai clicar na descrição desse vídeo que vai estar lá para você, beleza? A CF trata de forma igual os brasileiros natos e naturalizados. Para quem nunca fez questão Sebrasp, você vai chegar aqui e vai marcar se isso está certo ou está errado. A professora é muito simples. São 120 assertivas, eu vou marcar 60 certo, 60 errado, e aí não tem como eu não fazer 99, 100, 110 questões. O Sebrasp não trabalha com questões igualitárias, certo? Às vezes é 60 certo, o resto errado, às vezes é 65, nunca é 50-50, beleza? Galera, ele diz aqui, ó, a CF trata de forma igual os brasileiros natos, artigo 12, inciso 1, e naturalizados, artigo 12, inciso 2. E aí, você marcaria o quê? Certo ou errado? Professor, isso é uma proposição errada. A CF não trata de forma igual. E como exemplo, pessoal, eu trago o seguinte, brasileiro naturalizado, ó, ele não pode ser presidente, ó, não pode ser presidente nem vice-presidente, brasileiro naturalizado, isso é cargo privativo de brasileiro nato, a partir do momento que há uma vedação, por óbvio, né, que não vai tratar de forma igual. Portanto, a nossa primeira questão já começa com a letra E. Tranquilos? Questão 2. Julgamento a seguir a respeito dos princípios e direitos fundamentais e das competências dos entes federativos na CF de 88. A CF admite pena de morte em caso de guerra declarada. O Sebrasp já cobrou a questão dessa no mínimo 5 ou 6 vezes, certo? E aí, pessoal, ó, onde é que nós temos aqui? Ó, no artigo 5º, nós estamos aqui no artigo 5º, certo? Ó, não negativa, ó, não haverá penas, certo? Não haverá penas. E aí, ele vai dizer de morte. Então, existe um comando que diz, ó, não posso aplicar no Estado Democrático de Direito a pena de morte. Ok. Mas eu tenho uma exceção. Então, a partir do momento que eu tenho exceção, eu vou ter uma exceção, está previsto lá no Código Penal Militar, se não me engano é o DL 1001, e aí que diz que, por exemplo, em determinados períodos, né, aí lá no Código Penal Militar você tem pena mínima, 30 anos, pena máxima, morte. Então, essa previsão está contida lá. Certo? E olha o que o texto fez. A CF limita a pena de morte em caso de guerra declarada. Professor, mas não está vedado? Tá. Mas o próprio inciso diz salvo em caso de guerra declarada. Portanto, essa questão aqui, pessoal, ela é certa.
Beleza? Porque ele não está dizendo que em qualquer caso, cuidado, normalmente o que o SEBRASP faz? Em qualquer caso, em todos os casos, em crimes hediondos, em crimes isso, em crime aquilo, não. A única exceção que ele fala é em caso de guerra declarada, certo? E aí eu chamo a atenção dos senhores, já que a gente está nesse tópico, para a seguinte informação, que pode vir amanhã. Polícia Federal, o SEBRASP da Polícia Federal adora isso aqui, ó. Nós temos uma coisa chamada extradição, que você deve ter estudado, extradição ativa, extradição passiva, quando estudou o artigo 5º. Nós temos deportação, vou só que letra feia, presta atenção só na aula. Deportação, e nós temos expulsão, certo? Tudo isso aqui, pessoal, ó, é diferente de banimento. Por quê? Vem para cima. Nós temos penas que são proibidas no Brasil. São as penas cruéis, são as penas de caráter perpétuo, prisão perpétua não pode, e também de banimento. Isso daqui, junto com a pena de morte, elas são proibidas no Brasil. E a extradição é diferente de banimento, deportação é diferente de banimento, expulsão é diferente de banimento. Esses três termos aqui, ó, a sua prova da Polícia Federal adora. Questão de número 3. Julgo o item a seguir relativo à aplicabilidade das normas constitucionais, classificação, enfim. Isso aqui, pessoal, eu pensei as questões, né? Isso daqui é o enunciado que vem 4, 5, 6 afirmativas. Eu peguei uma para a nossa revisão. O limite máximo de duração de jornada de trabalho realizada em turnos ininterruptos de revezamento não pode ser modificado com a negociação coletiva. Aqui, pessoal, ele trouxe uma questão lá do nosso artigo 7º, que vem falando dos direitos dos trabalhadores urbanos e rurais e tal, né? Ó, a jornada de 6 horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva. Então, ele permite a negociação coletiva. Aí a sua banca, para não ficar na cara, ela tirou as 6 horas. Olha aqui. O limite máximo de duração de jornada de trabalho realizada. Olha se não é o artigo 7. Em turnos ininterruptos de revezamento, não pode ser modificado por negociação coletiva. Ele pode sim, ser modificado por negociação coletiva. Portanto, aqui nós temos uma questão errada. Questão 4. Julgo o item seguinte referente à nacionalidade, cidadania e aos direitos políticos. A CF trata igual. Essa questão, você já percebeu que há uma repetição, né, da primeira questão, certo? Então, essa questão 4, a gente já sabe que não houve isso aqui, certo? Então, de forma igual, os brasileiros naturalizados, você sabe que não, isso aqui está errado. Foi uma repetição aí, tá na hora de fazer. Até porque, por que eu uso repetição? É bem tranquilo, eu podia pausar o vídeo, fazer corte. Não, eu vou usar isso aqui para explicar. Foram concursos diferentes. Quando eu estava fazendo a filtragem das questões, certo? Foram concursos diferentes. Não, isso aqui não é o mesmo concurso. Então, quanto mais questão você faz, mais você vai ver que o perfil se repete. Sim, considerando a disciplina constitucional relativa à administração pública, julgo o item a seguir. Os vencimentos dos cargos do Poder Judiciário, amanhã você vai poder grifar a sua prova, do Poder Judiciário, não pode ultrapassar os pagos pelo Poder Executivo. Isso aqui está certo? Isso aqui está errado. Sempre que essa questão cai, você vai ter que olhar o artigo 37, olha, o artigo 37, 12. Os vencimentos pagos, os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos ao Poder Executivo. Então, nem Legislativo, nem Judiciário pode receber mais do que o Poder Executivo. E é o que diz a questão. Os vencimentos, está vendo aqui, ó, os vencimentos dos cargos do Poder Judiciário não, olha a afirmativa assim, não podem ultrapassar os pagos pelo Poder Executivo. E essa questão aqui, ela está correta, certo? De acordo lá com o nosso artigo 37. Porque o máximo é o Poder Executivo,
nem judiciário nem legislativo vai poder pagar a mais do que isso. Beleza? Questão 6. Considerando a disciplina constitucional relativa à administração pública, julgue o seguinte. O servidor público o quê? Investido em cargo efetivo da administração pública direta federal, for eleito vereador, não poderá receber a remuneração daquele cargo. E aí, pessoal, aqui é o momento em que você vai ter que pensar quando a Constituição traz, quando você é eleito para um cargo político. Vamos relembrar lá do artigo 38? Vamos relembrar? Quando você está no mandato eletivo federal, estadual, distrital, você ficará afastado do seu cargo, emprego ou função. Que não é esse caso. Apenas o cidadão é que ele é servidor público da administração pública federal, mas o cargo dele não é eletivo federal, estadual ou distrital, certo? Se você foi investido no mandato de prefeito, você é afastado do cargo, mas aí ele vai optar pela remuneração. E aí a questão, estava perguntando aqui, o inciso 3, investir no mandato de vereador, aí o vereador você tem que pensar, há compatibilidade? Ele recebe os dois. Não há compatibilidade de horário? Ele usa a regra do prefeito, ele vai escolher qual é a remuneração que ele quer. Então, nesse caso aqui, olha o que a questão diz. O servidor público é investido no cargo efetivo, da administração pública federal. For eleito vereador, não poderá, ele está proibindo, não poderá receber a remuneração daquele cargo. Essa afirmativa aqui é errada. Por quê? Porque a questão não traz elementos dizendo que há compatibilidade. Não há compatibilidade. Logo, você não pode pensar mais do que o enunciado da questão trouxe, certo? Portanto, a questão 6 aqui é uma questão errada. Sim, para dizer que eu não falei, certo? Esse inciso aqui, o 5 e o 4, eles são muito cobrados. Em qualquer caso que exija afastamento para o exercício do mandato eletivo, isso aqui sempre é cobrado. Seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto promoção por merecimento, certo? E na hipótese de ser segurado o regime próprio de previdência, permanecerá afiliado a esse regime no ente federativo. Mas o 5 tudo bem, mas o 4 é o que mais cai, certo? É o que mais cai. Vai que cai amanhã, seu concurso da PF. Certo. A respeito dos direitos fundamentais da organização política administrativa, eu julgo o item a seguir, com base nas disposições da Constituição de 88. A natureza do delito não pode ser utilizada como critério para a determinação do estabelecimento prisional do qual o condenado deverá cumprir sua pena. Quando você estuda o artigo 5º, lá vem dizendo 3 critérios para que você possa saber como é que vai ser dividido o preso, certo? Aqui nós estamos no artigo 5º também, artigo 5º. A pena será cumprida em estabelecimentos distintos. E eu vou separar por qual? Eu vou separar pela natureza do delito, a idade e o sexo do apenado. São 3 critérios que a Constituição traz. Óbvio que você estuda a Lei 7.210, ela vai trazer outras proposições. Porém, a natureza do delito não pode ser utilizada como critério. Pode sim, e é utilizado. A natureza do delito, a idade e o sexo do apenado. Mesmo enunciado, o texto constitucional garante o livre exercício de todo e qualquer trabalho, não havendo óbice para que a lei estabeleça requisitos para o exercício de determinadas profissões. Aqui, pessoal, a gente está falando do artigo 5º, certo? Inciso 13, certo? É livre qualquer ofício, trabalho, profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Logo, isso aqui vai estar correto, certo? O texto constitucional garante o livre exercício de todo e qualquer trabalho, não havendo óbice, né? Não havendo óbice para que a lei estabeleça quais requisitos. Hoje, você faz a sua profissão, não tem requisito. Tem uma lei, estabelece um requisito e você passa a ter que cumprir aquele requisito. Questão 9, pessoal, bem interessante, que é um casozinho concreto. Maria requereu expedição de certidão em determinada autarquia. Então, ela foi lá, eu quero uma certidão X, para a defesa de direito e interesse pessoal. Preste muita atenção. Passado 15 dias de sua solicitação, Caio, servidor comissionado da referida autarquia, responsável pela emissão
do citado documento, deixou de fazer. O que gerou dano, ele deixou de fazer, não gerou, o que gerou dano a Maria. Indignada, ela apresentou recurso ao chefe de cargo. Formulou denúncia à Corregedoria da Autarquia e ajuizou a ação pretendo a indenização dentro do demonstrado prejuízo sofrido. Beleza? Mas era só importante que o julgo item seguinte. Cargos em comissão são ocupados transitoriamente por agentes públicos nomeados e exonerados livremente pela autoridade competente, sem necessidade de realização de concurso para ingresso no serviço público. Pessoal, se a gente fala em cargo, né, e ele diz aqui, ó, que Caio, servidor comissionado, né, cargos comissionados, ele vai ter livre nomeação e livre exoneração. Nesse caso aqui, não há necessidade de concurso, não. São cargos de livre nomeação e livre exoneração, certo? Ó, é o que justamente diz o texto. Cargos em comissão são ocupados transitoriamente ou agentes públicos nomeados e exonerados livremente, pela autoridade competente, sem necessidade de realização de concurso para ingresso do serviço público. Certos cargos de livre nomeação e livre exoneração. 10. Julgo. A CF assegura expressamente a todos os brasileiros o direito a uma renda básica familiar. Essa questão é muito recente. Garantida pelo poder público em programa permanente de transferência de renda. Aí você, professor, está certo. Aí você vai olhar o artigo 6º, né, que fala dos direitos sociais, mas o seu parágrafo único, ó. Todo brasileiro em situação de vulnerabilidade social. A CF assegura expressamente a todos os brasileiros, todos. Se eu colocar essa questão 10 como correta, eu tenho direito a receber uma renda básica familiar. Todos, não. Todos em vulnerabilidade social. Portanto, questãozinha errada. Todos em vulnerabilidade social. E aí? Está acertando? Vamos embora, tem muito mais. Julgo item seguinte. A ação popular que visa anulação de ato lesivo ao patrimônio público pode ser proposta por qualquer cidadão. Certo? Pessoal, aqui a gente está falando da ação popular, certo? E aí o examinador ele fez uma pinçada de alguns itens da ação popular. A ação popular, que visa anulação de ato lesivo ao patrimônio público, é uma das possibilidades, pode ser proposta por qualquer cidadão. Essa afirmativa está correta. Beleza? Agora, cuidado. Cuidado. Cidadão, para sua prova é diferente de pessoa, certo? Vez por outras bancas diz. Ação popular que visa anulação de ato lesivo ao patrimônio público pode ser proposta por qualquer pessoa. Aí você, realmente, pessoa, cidadão, não é. Certo? Cidadão, para a sua prova, ela é diferente de pessoa. Ok, você deve ter estudado quando estava tendo aula aí do artigo 5º. Questão 12. Julgo o seguinte. No Brasil, o voto é obrigatório para os maiores de 16 anos. Questãozinha essa que se cai, pessoal, não tem como errar. O voto, ele vai ser obrigatório. Escreva aí, antes que eu escreva aqui. Escreva aqui nos comentários. O voto, ele é obrigatório para quem? Exatamente quem escreveu aí, ó, para os maiores de 18. E ele fala aqui, ó, 16, obrigatório para 16. Não, errado. Para os maiores de 18. E aí, ó, lá no artigo 14, nós temos o alistamento eleitoral e o voto são obrigatório para os maiores de 18. Isso a prova pode perguntar os facultativos, ó. E os facultativos, professor? Facultativo para analfabeto, então o analfabeto vota se quiser. Não esqueça, o analfabeto ele pode votar, ele não pode ser votado, porque ele tem causa de impedimento de alistamento eleitoral, certo? Ele não tem a capacidade eleitoral de ser votado, ele vota, então ele tem a capacidade eleitoral ativa, ele não tem a capacidade eleitoral passiva, que é a capacidade de ser votado.
Os maiores de 70, sua prova vai dizer que é 60, viu? Se liga isso que eu tô dizendo. Se o Sebrasp falar de data, ele vai dizer que é 60. E os maiores de 16 e menores de 18. Isso aí são pessoas que são facultativas de votar, vota se quiser. Ainda temos a questão do índio. O índio ele vai ser obrigado a votar se ele for aculturado, certo? E a pessoa com deficiência, ele vota, existe um entendimento já do Supremo, que ele vota se o ato dele, do exercício da cidadania através do voto, não torne para ele uma obrigação muito, entre aspas, difícil, certo? Que ele consiga ir, por exemplo. Se ele não conseguir ir, ele fica dispensado, ele faz a sua justificativa. Questão 13, questãozinha boa da nacionalidade. Ó. Todos os nascidos no Brasil são brasileiros natos. E aí, pessoal? Todo mundo que nasce no Brasil é brasileiro nato. Questãozinha está aí, só a primeira questão amanhã. Todo mundo que nasce no Brasil é brasileiro nato. Aí você, gente, eu acho que é. Eu vou marcar sim, eu vou marcar sim. Eu vou marcar sim. E aí? Não, pessoal, tá errado. Tá errado. Todos os nascidos no Brasil não necessariamente são brasileiros natos. Se eu tiver um casal de estrangeiro que esteja a serviço do país deles e aqui nasça, é brasileiro nato? Não. E aí, ó, eu trouxe aqui o artigo 12. Ó. Aqui nós temos os natos, certo? Ó, os nascidos da República Federativa do Brasil, ainda que país estrangeiro, ó, desde que esses não estejam a serviço. Se ele estiver a serviço, ele não vai ser brasileiro nato. Ele pode se naturalizar a posterior. Mas nato, como diz a questão, ó, nato, ele não será. Portanto, ó, questãozinha 13, errado. Questão 14. No que se refere à classificação da Constituição, os princípios fundamentais, julgo a erradicação da pobreza e da marginalização e a redução das desigualdades sociais e regionais constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Aqui, pessoal, muita atenção. Ó. Nós temos no artigo 1º os fundamentos da República, que são pilares da nossa República. No artigo 3º, nós temos objetivos fundamentais, que são previsões que o Brasil quer alcançar. E no artigo 4º, nós temos também princípios, mas esses princípios são das relações internacionais que o Brasil, certo, quer. Então, vamos lá. Ó. Quando ele fala aqui, objetivo do texto, construir uma sociedade livre, justa e igualitária. O que a nossa questão diz? Erradicação da pobreza. Você está vendo aonde? Erradicação da pobreza. Está aqui, ó. Erradicação da pobreza, marginalização e redução das desigualdades sociais e regionais. São o quê? São objetivos fundamentais. Ó. Então, essa questão ela está certa. Amanhã, pode ter certeza que, se o seu examinador quiser perguntar alguma coisa, ele vai perguntar entre fundamentos, entre objetivos fundamentais e entre princípios das relações internacionais. Não esqueça o seguinte, ó, dignidade da pessoa humana, ela é fundamento. Quando a gente traz aqui, ó, prevalência dos direitos humanos, não é mais fundamento, mas princípio do Brasil das relações internacionais, certo? Vamos lá? 14, 15. A lealdade, a integridade, a mobilidade, o profissionalismo e a eficácia são princípios da administração pública expressamente previstos na Constituição, certo? Quando ele diz expressamente, pessoal, ele está mostrando, ele está querendo dizer que está escrito, certo? Óbvio, nós temos os princípios implícitos e os princípios explícitos da administração pública, certo? E aí, ó, se nós olharmos, por exemplo, o que diz o 37, nós temos o famoso LIMP, legalidade, pessoalidade, moralidade, eficiência, publicidade. Nós temos no caput, certo? Nós também temos no corpo do 37 alguns outros princípios, mas expressos, certo? Nós não temos, certo? Então, essa afirmativa aqui,
ela vai ser errada, a gente vai grafar como errado, porque você tem outros princípios que você fala, por exemplo, da licitação dentro da Constituição, certo? Mas quando ele fala expresso, você teria que ler, por exemplo, lealdade, e assim por diante. Você pode ter uma mobilidade, mas quando não é de administração, é de outra situação. 16. Servidor público comissionado é aquele que submete a concurso público para se habilitar para investidura em cargo público, certo? Servidor, a gente já fez uma parecida, né? Servidor público comissionado, cargo comissão, não, né? Não. É errado a nossa 16. 17. A prevalência dos direitos humanos, prevalência dos direitos humanos é princípio constitucional expresso em relação às diretrizes da atuação do Brasil no cenário internacional. Se lembra que eu marquei aqui, deixa eu voltar aqui. Se lembra que eu marquei, prevalência dos direitos humanos, princípio das relações internacionais. A questão não quis tratar como princípio, ela quis tratar como... aliás, ela fala que é princípio, perdão. É princípio constitucional expresso em relação às diretrizes de atuação do Brasil no cenário internacional. Questãozinha correta, essa nossa 17. Questão 18. O princípio da vedação à autoincriminação, essa questão foi boa. O princípio da vedação à autoincriminação, você não produzir provas contra você, diferentemente de outras garantias constitucionais previstas no texto constitucional, não admite restrição. E aí, amanhã, você marcaria essa questão como certa ou como errada? Admite ou não admite? É o que você... A única dúvida que você vai ter aqui é se admite ou se não admite, certo? E aí, pessoal, admite, certo? Admite. Por quê? Se você pegar, por exemplo, como tem aqui, uma delação premiada, certo? Você, na delação premiada, você diz, olha, aconteceu assim, assim, assado, eu participei, mas fulano também participou, fulano participou assim, 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 assado. Então, há uma possibilidade, certo, de restrição. Quando ele diz não admite restrição, ele está falando como se fosse, absoluto. E não é, certo? Portanto, essa questão aqui, ela vai estar como errada a nossa questão 18. 19. A CF dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito, mesmo que durante o período noturno. O nosso inciso diz assim, a casa asilo inviolável do indivíduo. Ninguém nela poder penetrar sem o consentimento do morador. Aí eu trago as exceções. Salvo em caso de flagrante delito, desastre, prestar socorro ou durante o dia por determinação judicial. Então, pessoal, a CF dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência no caso de flagrante delito, mesmo durante a noite. É flagrante delito, eu não vou precisar, certo? Então, se for durante o dia, aí eu vou precisar de uma ordem judicial, durante o dia por determinação judicial. Se for prestar socorro, um flagrante delito, você vai passando, por exemplo, com a viatura e você percebe, sei lá, você vê um portão entreaberto, o marido tentando assassinar a companheira. Se não houvesse essa exceção, você teria que pedir uma autorização ao juiz para poder entrar nessa casa. Mas há exceção. Então, em flagrante delito, desastre, prestar socorro, certo? Você realmente dispensa, não vai precisar. Claro que o Supremo também tem outras posições com relação a isso, mas eu não vou trazer. E aqui a nossa 19 está corretíssima. A proibição de acumulação de emprego e funções públicas não se aplica às sociedades, não se aplica às sociedades controladas pelo poder público, estando limitada na administração direta às autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade e economia mista. Vez por outra, o Sebrasp bota você para pensar, vez por outra, ele traz o texto da lei, e como é uma assertiva,
é muito fácil de colocar um não, tirar o sim, trocar uma palavra, certo? Olha aqui o que é que diz, ó. No nosso artigo 37, ó, vai andando, aí chega aqui ao 17, ó. A proibição de acumular estende-se a empregos, funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade de economia mista, suas subsidiárias e sociedades controladas, direto e indiretamente, pelo poder público. Aí você vem para a questão. A proibição de acumulação de emprego e funções não se aplica às sociedades controladas, ó, o não aqui, ó. Não se aplica às sociedades controladas pelo poder público. E aí, ó, essa economia mista, suas subsidiárias e sociedades controladas. Então, se aplica. Portanto, é errado aqui a nossa questão. Coisa boa, né? 21. O empregado público ocupante de cargo de provimento efetivo torna-se estável após 3 anos de exercício. Certo? E aí, pessoal? São estáveis após 3 anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo aí por concurso público. Professor, mas peraí, aí está falando empregado público. E aí? E aí, o que você marcaria se a sua prova? Você sabe que os empregados públicos, né, nós temos servidores e nós temos os empregados públicos, certo? E aí, é ou não é? Professor, eu não sei. Aí você vai pensar nas suas lições de direito administrativo, certo? Será que vai precisar das lições do direito administrativo, certo? Não sei, professor. A gente vai ter que pensar. Se você pensar, a Constituição, ela fala tanto de empregados quanto de... Ela fala tanto de empregados quanto de servidores, né? Ela fala lá no artigo 37 de empregados, servidores e tal. E aí, o que é que você marcaria? Certo? O que é que você marcaria? Certo, errado e tal. E aí? Vou esperar um pouquinho para ver a galera marcando aí no nosso comentário. Esperar a galera aí, certo? Pessoal, esse gabarito aí, deixa eu pegar aqui, ele é errado, certo? Porque ele fala aqui do empregado público. E aqui, ó, são estados após 3 anos de fim, os servidores nomeados. Servidor é uma coisa, empregado público é outro, certo? Os empregados públicos, o regime é outro, certo? O empregado público ele é regido pela CLT. Então, se você pegar, por exemplo, alguém dos Correios, certo? Vou pegar aqui, ó, pessoal dos Correios, certo? Se o Correio for privatizado, por exemplo, o funcionário vai embora, certo? No plano de demissão que eles fazem, professor, demissão voluntária, enfim, certo? Então, veja, ele fala aqui de empregado público. Não, empregado público não vai atingir a estabilidade. 22. Com o intuito de proteger a sociedade, é permitido em situações excepcionais que agentes policiais utilizem a força física contra o investigado para o fim de obter confissão contra a prática de crime grave. Pessoal, regra geral, não interessa o crime, certo? Pelo menos no atual Estado Democrático de Direito, certo? Não se pode usar força física contra investigado para descobrir crimes graves. É o que você vai marcar na sua prova, certo? Isso aqui é altamente errado. E aí a própria Constituição ela já traz, assegurado ao preso o respeito à integridade física, moral, certo? Ah, professor, mas ele está falando de investigado. E se esse investigado tivesse sido preso, por exemplo? Portanto, não pode. É cabível a impetração de habeas corpus e mandado de segurança quando houver ofensa à liberdade de locomoção.
Bom, o habeas corpus, sim, mas o MS, o mandado de segurança, não, né, pessoal? Então, o único remédio que vai ter natureza penal vai ser o habeas corpus, e não o mandado de segurança. Os nascidos de estrangeiro, mais uma nacionalidade, os nascidos no estrangeiro, com pai brasileiro ou mãe brasileira, os nascidos no estrangeiro, com pai brasileiro ou a mãe brasileira, que venha residir no Brasil, adquire automaticamente a condição de brasileiro nato ao atingir a maioridade civil? Automaticamente, não, né, pessoal? Ele vai ter que requerer, ele vai fazer um requerimento, certo? Não é isso que a nossa Constituição fala, né? A nossa Constituição diz que os nascidos no estrangeiro, de pai ou mãe brasileiro, nós vamos ter duas situações. Qual é a primeira situação, Fábio? A primeira situação é o quê? É ele chegar a ele ser registrado em repartição competente brasileira, certo? E aí, ou ele vir para o Brasil e, após atingir a maioridade, ele optar pela nacionalidade brasileira. Portanto, não é automaticamente. Okay? Olhe como o Sebrasp, o texto do Sebrasp induz você a pensar e errar a questão, certo? Ele diz, poxa, se ele é filho de pai ou mãe brasileiro, ele nasceu no estrangeiro, se ele vir para o Brasil, é óbvio que ele é brasileiro, não. É assim que o Sebrasp, ele quer que você pense. E outra coisa, o automaticamente dispensaria que ele chegasse e pedisse a nacionalidade, né? Solicitasse. Certo? E aqui, artigo 12, inciso 1C, essa partezinha aqui, que o Sebrasp exigiu de você. 25. É vedada a extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião. Previsãozinha totalmente, não será concedida, portanto, é vedada a extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião. É vedada, é proibido. Quando ele não quer trazer o texto, ele coloca parecido. Questãozinha totalmente incorreta, certo? Os nascidos, perdão, a extradição, se lembra que eu falei, extradição é diferente de deportação, que é diferente de expulsão, que é diferente de pena de banimento, certo? Portanto, é correto aqui a nossa questão 25. Questão 26. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos poderão ser equiparados a emendas constitucionais caso observe o mesmo rito constitucional de aprovação. E aí, pessoal, professor, mas está faltando que é aprovado em duas casas, certo? Mas ele condensou, ele pegou esse inciso aqui, o artigo 5º, perdão, parágrafo, não é inciso não, parágrafo 3º, e ele condensou. Isso aqui vai cair amanhã na sua prova. Eu pego os tratados e convenções, ele pegou só os tratados, né, da questão, sobre direitos humanos, que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos, por 3/5, serão equivalentes, certo, às emendas constitucionais. Olha o que ele diz aqui. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos, poderão ser equiparados a emendas constitucionais. Qual é o rito? Olha aqui, caso observe o mesmo rito de aprovação. Que rito? De emendas constitucionais. Certo? Portanto, essa questão aqui está certíssima. 27. A República Federativa do Brasil caracteriza-se pela concessão da soberania à União, aos estados. Essa questão foi boa. Ao Distrito Federal e aos municípios. Pessoal, estados, municípios, Distrito Federal, eles são autônomos. Eles não são soberanos. Certo? Eles não são soberanos, eles têm autonomia. Só por isso aqui você já mataria essa questão como errado. Certo? O município de Mossoró, onde eu estou gravando essa aula, ele não é soberano, ele é autônomo. O Estado do Rio Grande do Norte, ele é autônomo, ele não é soberano. A República Federativa do Brasil, formada pela União, indissolúvel dos Estados, no Distrito Federal, constitui o Estado Democrático de Direito e tem como fundamento
Quem é soberano? A República Federativa do Brasil, ó, a soberania. Eu não posso dizer que o município ele é soberano. Não, não é. 27, né? 28. A segunda CF, o povo deve exercer o poder por meio de representantes eleitos em vez de diretamente. Olha que questãozinha boa. Aí essa questão a gente trata no artigo 1º, logo do seu parágrafo único. Como? Todo o poder emana do povo, que o exército por meio de representantes eleitos, uma alternância ou diretamente. Quando é que o povo exerce diretamente o poder? Através, através de um plebiscito, consulta prévia, através de um referendo, consulta a posterior. Sua prova adora perguntar isso. Dizer que plebiscito é uma consulta posterior. Plebiscito é uma consulta anterior. Plebiscito. Eu sempre ensino errado ao meu aluno. Leia plebiscito, pré, antes, né? Então, plebiscito é uma consulta anterior. E referendo a consulta a posterior. Portanto, quando ele diz aqui, ó, o povo deve exercer o poder por meus representantes eleitos. Em vez de diretamente, não. Ele também pode exercer o poder diretamente, através do plebiscito, do referendo, da iniciativa popular. Portanto, essa questãozinha aqui, ó, é errada. Certo? Questãozinha boa do Sebraço, pessoal. Os direitos já garantidos e pertencentes ao patrimônio jurídico de alguém somente podem ser desconstituídos em função da promulgação de novas leis. Aí você diz assim, professor, eu não estudei isso, não. Eu li o artigo 5º todinho. Eu não vi isso aqui, não, professor. Você tem certeza que você leu o artigo 5º todinho? Tem certeza absoluta, absoluta. O negócio do Santo, você está certo disso? Tem certeza que você leu todinho? Tenho, professor, eu li e tal, eu nunca vi isso, não. Viu? Você só não está ligando uma coisa à outra, mas você viu. Vou demonstrar para você como você já viu essa questão, certo? Como assim, professor? Você já viu essa... Deixa eu passar aqui o slide, eu coloquei aqui, ó. A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada? Sim, professor, eu lembro. Aí nós estamos fazendo prova Sebrasp, pessoal. Sebrasp é outro mundo. Olha como o Sebrasp transforma esse inciso 36 do artigo 5º nesse texto. Os direitos já garantidos e pertencentes ao patrimônio jurídico de alguém somente podem ser desconstituídos em função da promulgação de novas leis. Isso aqui é errado. Por quê? A lei, ó, não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Certo? Então, eu não posso, uma lei, desconstituir um direito adquirido que eu já tive. Naquele momento, eu satisfiz as condições. Beleza? Questão 30. No caso de senador que pretenda concorrer a outro cargo eletivo, não se exige a renúncia ao mandato atual. E aí, pessoal? O senador, ele pretende concorrer a outro cargo, ele precisa se desincompatibilizar. Aí a gente chega no artigo 14, ó, 6º. Para concorrer a outros cargos, quem? O presidente, os governadores, o governador do Distrito Federal, os prefeitos. Portanto, não tem a previsão do senador precisar se desincompatibilizar para concorrer a outros cargos, certo? É uma exceção. Mesma coisa, por exemplo, do vereador. O vereador, ele precisa se desincompatibilizar para concorrer a outro cargo? Não, ele não precisa, certo? Ele não precisa se desincompatibilizar. Ele pode, agora, óbvio, né, pessoal? Ele pode pedir uma licença, por exemplo. Não, eu vou pedir uma licença para poder me candidatar, me dedicar, certo? Então, não exige, nesse caso, a renúncia. Logo, pessoal, aqui, ó, é errado. A questão 30, ela vai ser errada. Por quê? Porque, aliás, perdão,
Errado não. Perdão. Deus, passar aqui a borracha. No caso do senador, opa, volta aqui para o meu lápis. No caso do senador que pretende concorrer do cargo, não se exige a renúncia ao mandato atual. Certo, pessoal? Certo que errado? Certo, beleza? Certíssimo, não precisa. Senador, vereadores não vão precisar, deputado estadual não precisa se pedir a desincompatibilização. Artigo 14, parágrafo 6º. 31. Brasileiros naturalizados podem ser eleitos membros da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, caso cumpra as demais condições de elegibilidade, porque tais cargos não são privativos de brasileiro nato. Pessoal, corretíssimo, certo? Eles não vão poder ser presidente de Câmara, presidente do Senado, mas pode ser eleito membros da Câmara? Sim. Senadores. Do Senado? Sim. Porém, vai ter uma causa impeditiva dele chegar a presidente do Senado, a presidente da Câmara. Certo? Ah, professor, então quer dizer que um brasileiro naturalizado, um russo, por exemplo, ele veio para o Brasil, se naturalizou brasileiro, ele vai poder se candidatar a deputado federal? Pode. Não há problema com relação a isso. Certo? Não há problema com relação a isso. Ele vai poder, sem ter nenhum problema. Agora, ele não vai, por exemplo, poder se candidatar a presidente do Senado. Aí vai ter uma vedação expressa com relação a isso. Ok? Portanto, 31, a questão é correta. 32. O conceito de cidadania está relacionado à noção de direitos das pessoas. E, por isso, pressupõe deveres, como a obediência de todos e todas as normas e leis. Olha que questãozinha interessante, essa 32, certo? Aí você diz, professor, eu estudei, eu me qualifiquei, eu fiz de tudo, e aí eu chego na questão SEBRASP, e o CESP simplesmente olha para mim, o SEBRASP olha para mim e diz, meu amigo, o conceito de cidadania está relacionado aos direitos, né? Está relacionado aos direitos da pessoa. E por isso, certo? E por isso, pressupõe deveres, como a obediência de todos e todas as leis e normas, certo? Professor, isso aí está certo, ou isso aí está errado. E aí, você marcaria o quê? Certo? E aí, vou esperar um pouquinho, vocês lerem, né? E aí? Qual é esse gabarito? É certo ou errado? O conceito de cidadania está relacionado à noção de direitos das pessoas e, por isso, certo? E, por isso, está direitos das pessoas e, por isso, pressupõe deveres, como a obediência de todos e todas as normas e leis. Galera, o SEBRASP considerou isso de forma correta, certo? É aquele negócio, se pensar muito, se pensar muito, vai errar, certo? O conceito de cidadania está relacionado. Quando eu digo que está relacionado, mas também pode ser relacionado também a outras situações, certo? A noção de direitos das pessoas, cidadania. Cuidado que às vezes a gente confunde cidadania, aí a gente também tem a questão dos direitos políticos, nacionalidade, por aí vai, certo? Por isso que, topograficamente, na Constituição, primeiro vem nacionalidade, para depois vir direitos políticos. Eu preciso saber quem são meus nacionais, eu preciso dar os direitos aos meus nacionais, para depois eles possam exercer os seus direitos políticos, certo? E o SEBRASP, nessa questão aqui, ela considerou como certo e tal. Você cidadania está relacionada à noção de direitos das pessoas. Se eu tenho direitos, eu tenho uma pressuposição também de deveres, como a obediência de todos e todas as normas e as leis, dentro do Estado Democrático de Direito. 33. A ação de habeas corpus e habeas data são gratuitas, apenas para os reconhecidamente pobres. E aqui é uma questão que, se você pensar muito, você erra. Você teria que ter na mente essa situação aqui, ó. E aí, se você não tiver essa noção, tu vai errar. São gratuitos para o reconhecidamente pobres da forma da lei. Para os reconhecidamente pobres da forma da lei. Certidão de nascimento, certidão de óbito.
E para os demais, ó, são gratuitas ações dos habeas corpus e habeas data. E na forma da lei, os atos necessários ao exercício da cidadania. Aí você volta para a questão. As ações de habeas corpus e habeas data são gratuitas apenas para os reconhecidamente pobres? Não, pessoal. Para os reconhecidamente pobres, serão de óbito, serão de nascimento, de acordo com o que tem na Constituição. 34. A prática da tortura e do racismo são considerados crimes inafiançáveis, porém, entre esses dois, apenas o crime de tortura deve ser considerado pela lei como suscetível de graça ou anistia. Questãozinha boa, pessoal, que vai trazer alguns conceitos para a gente. Certo? E não duvide, um concurso da Polícia Federal, eles cobraram isso aí, apesar de ser um concurso para a área administrativa, né? Não é um concurso para a área operacional, para policial federal, mas para a área administrativa, certo? E aí você vai ter que pensar, ó, a prática da tortura e do racismo são considerados crimes inafiançáveis, porém, aí o que ele vai trazer aqui, ó? O que ele vai trazer aqui para a gente? Aí eu trouxe aqui esse slide para a gente pensar aqui, ó. Crime de racismo. Racismo, pessoal, você só leva isso aqui, ó. É inafiançável, é imprescritível e é reclusão. Sua prova vai dizer detenção. Aí diz, a lei considerar crimes inafiançáveis e suscetíveis de graça ou anistia, a prática da tortura, o tráfico, o terrorismo, o 3TH, né? E os definidos como crimes hediondos. E ele fala aqui, ó, eu aposto esse inciso na prova de amanhã. Eu aposto esse inciso na prova de amanhã da PF, ó. Previsão aqui, ó. PF, ADM. Eu aposto essa questão aqui amanhã. Constitui crime inafiançável, imprescritível, ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional do Estado Democrático de Direito. Fazendo a relação ou com o racismo ou com o inciso anterior. Aí o que ele diz aqui, ó? A prática da tortura, ok, que está aqui, ó, tortura, que é inafiançável, suscetível de graça ou anistia, e do racismo, inafiançável, imprescritível, sujeito a pena de reclusão, são considerados crimes inafiançáveis. Ok, ó. Opa, ok, ó. Inafiançável, ok. Porém, entre esses dois, apenas o crime de tortura deve ser considerado pela lei insuscetível de graça ou anistia. Aí você volta para esse slide aqui. E essa previsão, pessoal, ela está totalmente correta, certo? Ela está totalmente correta de acordo com a Constituição. Veja que eles pegaram dois crimes, dois incisos diferentes e juntaram numa questão só. Questão 35. Os analfabetos não podem registrar-se como eleitores. Ele está confundindo aqui, aliás, ele está querendo confundir você a questão do analfabeto, que ele não pode ser eleito, com a questão dele votar. Vez por outra, a sua banca de concurso, ele vai fazer isso. Ele vai pegar e ele vai dizer assim, ó, que ele vai tentar confundir aquela questão quando fala das capacidades eleitorais, ativa, passiva, certo? E aí você não vai errar, certo? O analfabeto não pode registrar-se como eleitores, certo? Eles o quê? Os analfabetos podem votar? Pode, é facultativo. Ah, professor, é facultativo. Ok, mas não é proibido. Eles não podem se eleger, mas votar eles podem. E como é que eles vão votar? Ó, os analfabetos não podem registrar-se como eleitores, eles não podem se registrar como candidatos. Como é que ele vai votar? Ó, como é que ele pode votar? Ele pode ou não votar, é a opção dele, se ele não pode se alistar como eleitor. Portanto, essa previsão aqui, pessoal, é errada, pô. Erradíssima. Certo? Ó, o alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os maiores de 18 anos, facultativo para os analfabetos. O analfabeto ele é facultativo. Ser facultativo não é proibido. Fica no íntimo dele querer ou não votar. E no parágrafo 4 diz, ó, estão inelegíveis quem? Os analfabetos. Portanto, ele não tem a capacidade eleitoral passiva, que é a capacidade de ser votado. Que pena que é um aulão, que é tudo muito rápido, senão eu ia explicar o passo a passo. 36. Julgo o item a seguir relativo à aplicabilidade da norma. Pessoal, aqui é uma questão com relação à classificação da Constituição, certo? Eu trouxe aqui uma tabelazinha para vocês, né, que eu filtrei lá do Dizer Direito,
certo? E aí, ó, você vai levar essa tabelazinha para sua prova amanhã, certo? Nós temos a classificação da Constituição as mais diversas possíveis. Quanto à origem, a nossa Constituição ela é promulgada. Quanto à alterabilidade, ela é rígida. Quanto à forma, ela é escrita, nós temos constituições não escritas. Quanto ao modo de elaboração, ela é dogmática. Quanto ao modo de extensão, ela é analítica. Quanto ao conteúdo, ela é formal. Quanto à finalidade, ela é dirigente ou compromissória. Quanto à essência, ela é nominalista. Quanto à ideologia, ela é eclética. E quanto ao sistema, ela é principiológica. Cada autor vai trazer uma classificação diferente, vou trazer outros nomes, certo? Aí eu fiz um filtro de algumas questões do Sebrasp. No que concerne a classificação das constituições, é correto afirmar que o Brasil adotou, no ano de 1988, um modelo de constituição eclética baseada em uma única ideologia política. Pessoal, mesmo que você não lembre, certo? Nem que você não lembre, mas dá para você pensar um pouquinho, certo? Nós temos no Brasil uma única ideologia política. Se você pensar um pouquinho, uma única ideologia política não bate com o nome eclética, certo? Ah, fulano tem um gosto eclético musical. Significa que ele gosta só de um gênero musical? Não, ele gosta de vários gêneros musicais. Então, são palavras que não vão bater, certo? Quando eu falo eclético, eu falo de pluralidade. Se a gente voltar aqui para essa tabelazinha, adota um pluralismo político e incorporava várias ideologias, certo? Portanto, quanto à ideologia, nossa Constituição é eclética. Então, ela não é uma única ideologia política. Portanto, essa questão aqui, ó, ela está errada, certo? Erradíssima. Quanto à estabilidade, a doutrina majoritária classifica a CF como flexível, porque o seu texto já foi modificado mais de uma centena de vezes. Quanto à estabilidade, pessoal, ou quanto à alterabilidade, certo? Ela é flexível? Ó, a alterabilidade, ó, olha o que diz aqui a nossa tabelazinha. Não, ela não é flexível. O sistema, né, brasileiro, não confundam. As múltiplas alterações que a nossa Constituição já teve com ela ser flexível. Todo o processo de mudança da Constituição que houve obedeceu ao rito que é pré-estabelecido, certo? Então, assim, foi modificada de qualquer jeito. Não, não foi modificada de qualquer jeito. Inclusive, algumas emendas constitucionais, quando, acho que, se não me engano, era o Rio de Janeiro, estava passando por uma intervenção federal, elas não puderam ser promulgadas. Certo? Por quê? Porque durante o estado de sítio, estado de defesa, não se pode modificar a Constituição, que seria muito cômodo. Você está numa situação excepcional, peraí, eu vou modificar a Constituição. Não pode. Então, ó, quando ele diz aqui, ó, quanto à estabilidade, a doutrina majoritária classifica como flexível. Flexível, não. A nossa Constituição, ela é rígida. Ela tem um coro diferente para que ela possa ser modificada. Constituições podem ser formadas por regras não escritas, regras consuetudinárias, em um único texto solene, tais como as contidas em costumes, convenções e jurisprudência. Esse texto aqui, ele é meio esquisito, porque quando a gente estuda, né, a classificação das constituições, a gente escuta constituições não escritas. Aí a pessoa pensa, poxa, constituições não escritas, certo? É porque não existe documento nenhum. Documento nenhum é escrito, não é, a ideia não é essa. Quando ele fala de uma constituição não escrita, certo? Nós temos vários documentos que se reúnem para fazer valer aquelas leis, certo? Então, ele diz assim, ó, quando ele diz aqui, as constituições podem ser formadas por regras não escritas,
em um único texto solene. Certo? Então, veja, olha a interpretação. Ele diz, ó, Constituições podem ser não escritas em um único texto solene, como é o nosso caso. Nosso caso, a Constituição é escrita, porque nós temos um único texto lá. Tudo que você quer saber sobre a Constituição estará no texto constitucional. Sobre a interpretação da Constituição, aí você vai procurar a doutrina do Supremo, certo? Que é quem faz a interpretação constitucional. Aí ele diz, ó, tais como o quê? As regras não escritas, contidas em costumes, convenções e jurisprudências. E essa questão aqui, pessoal, ela está correta, certo? Ela está totalmente correta, ela não está errada, não. E olha que ela não está falando da Constituição do Brasil, viu? Aqui é doutrina, porque no seu edital tem classificação das constituições como disciplina para a sua prova. Mediante prévio aviso à autoridade competente, e desde que não frustre outra reunião já convocada para o mesmo local, um grupo de pessoas pode se reunir pacificamente na esplanada dos ministérios. Ele trouxe aqui do artigo 5º, todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independente da autorização, desde que não frustre outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso, aqui é o direito de reunião. Vamos ver se a questão traz esses requisitos. Mediante prévio aviso, ok, o prévio aviso já foi, ok. Desde que não fuja outra reunião já convocada para o mesmo local, ok. Um grupo de pessoas pode se reunir pacificamente, ok, na esplanada dos ministérios. Professor, mas não está dizendo sobre armas. Ok, mas também não está vedando, certo? Essa questão aqui é uma questão correta, a nossa 39, o direito de reunião. A sua prova pode dizer o seguinte, você quer complicar, você quer que a sua questão complique, o seu examinador, ele olha e diz assim, uma reunião de policiais. Aí você vai ficar pensativo, eu sei, você vai ficar pensativo. Pô, reunião de policiais, policial tem porte de arma. Pessoal, não interessa quem seja. Para o exercício do direito de reunião, as pessoas devem estar desarmadas, certo? Não podem estar armadas. Se elas estiverem armadas, é autorizado o uso da força policial para dispersar aquela multidão que esteja armada e conter, dissolver aquela reunião e prender, se for o caso, quem estiver portando arma de fogo de forma ilegal, enfim. 40. A Constituição Federal classifica-se como formal. Classifica-se como formal. E aí? Professor, será que vai cair alguma questão lá para a gente amanhã com relação à classificação da Constituição? Será, hein? Se cair, a gente já trouxe aqui umas 4, 5 questões com relação a isso, certo? E todas as questões aqui, pessoal, são questões Sebrasp, viu? Não são questões que eu elaborei, não. São questões Sebrasp, certo? E aí, pessoal? A nossa Constituição de 88, você marcaria ok, certo? Você marcaria o quê? Nessa questãozinha aí, certo? Você marcaria como certa, você marcaria como errada, certo? Professor, você pode voltar àquela tabela? Volto, meu amigo, aqui, ó. Sei que muita gente está pedindo a tabela, certo? Quanto, e você vai ver aqui, ó, quanto ao conteúdo, a nossa Constituição, ela é formal, certo? Portanto, a classificação como formal, certo? Vamos ter aqui o nosso gabarito como certo. Óbvio, pessoal, quando você estuda, você sabe que nas classificações da Constituição, certo? Você tem muito mais do que eu estou apresentando aqui, certo? Do que eu estou apresentando aqui. Por quê? Porque aqui a gente está fazendo um aulão de véspera, certo? Fazendo um aulão de véspera. E aí, as coisas já têm que fluir mais rápida, certo? Então, não tem como falar de todas as previsões, certo? Agora, pegou. Quanto ao critério ontológico, questão Sebrasp, viu? A CF é classificada como semântica.
Essa questão eu tenho certeza que pegou, quando foi feita, certo? Pegou uma galera, certo? Quanto ao critério ontológico, certo? A CF pode ser classificada. Pessoal, é o que eu sempre digo aos meus alunos. Façam questões, certo? Você só vai conseguir saber o perfil da banca fazendo questão. Se você não fizer questão, você não consegue tirar o perfil da banca. Você só vai fazer o perfil da banca se você fizer bastante questões. Certo? E aí eu aproveitei e trouxe aqui para vocês aqui, ó. Segundo a doutrina, só vai cair doutrina para o nível superior, possa ser que caia, certo? Para o nível médio, normalmente eles não trazem. Normalmente. Mas nisso daqui, como a gente não tem isso escrito, pessoal, a classificação da Constituição não está escrito na CF. É a doutrina quem traz. Então, não tem como falar de classificação da Constituição, nem a eficácia das normas constitucionais, sem trazer a doutrina. Porque não está escrito na Constituição. São os estudiosos que pensam sobre isso. A segunda doutrina, quanto ao critério ontológico, que busca identificar a correspondência entre a realidade política do Estado e o texto constitucional, é possível classificar as constituições em normativas, nominalistas e semânticas. Todavia, a Constituição de 1988 é classificada como normativa, segundo os critérios da Constituição Brasileira de 88. Pode ser classificada da seguinte forma, e aí ele traz, certo? E aí, pessoal, ele diz aqui que ela é classificada como semântica, certo? Semântica não. Então, o que matou aqui, ó, foi semântica. Portanto, o gabarito aqui, ó, está errado. A CF é classificada quanto à estabilidade como rígida. Ou seja, para alteração do texto constitucional existe um processo legislativo especial e mais cerimonioso, que é o procedimento adotado para alteração de normas não constitucionais, não podendo a CF estar sujeita a mutações ao sabor das dificuldades passageiras. Exatamente o que a gente falou. Exatamente. Eu disse, ó, se lembra que eu falei, eu vou pegar aqui estou numa intervenção federal. É muito cômodo, por exemplo, sei lá, eu estou na intervenção federal na segurança pública em determinado estado. É muito cômodo eu dizer, pessoal, agora vamos mudar a Constituição, porque eu estou na intervenção federal, então aí eu vou modificar a Constituição, porque eu quero que esse fato específico não mais ocorra. Mas eu estou falando, pessoal, de uma localidade, não estou falando de um país, certo? Esse texto aqui, ele está perfeito, certo? Corretíssimo. Certo? Eu não posso modificar a Constituição ao sabor das dificuldades passageiras. Eu estou falando de uma nação, não estou falando de um caso específico. 43. Ao garantir a liberdade de expressão, vedou o anonimato. A CF, ao garantir a liberdade de expressão, vedou o anonimato, prestigiando o direito de resposta e eventual pleito judicial por indenização. E eventual pleito judicial por indenização em relação ao dano material, moral ou à imagem. Pessoal, é comum nós termos questões dizendo que o anonimato ele está liberado, certo? Inclusive, nas minhas premonições, quem está vendo aqui, eu tenho vários vídeos de premonição para o concurso da Polícia Militar do Ceará e como do Governo Militar. Então, é muito comum as bancas de questões dizer assim, está autorizado o anonimato. E aí não foi o caso dessa questão. Essa questão, o que ela diz? A CF, ao garantir a liberdade de expressão, vedou a anonimato. Sim, você pode se expressar, desde que não de forma anônima. Prestigiando o direito de resposta. Como é que eu vou efetivar o direito de resposta? Se eu souber quem fez aquela crítica, quem cometeu aquele ato. E eventual pleito judicial por indenização em relação ao dano material, moral ou à imagem. Questãozinha perfeita, texto perfeito aqui da nossa 43. 44 é um texto. E olha um texto do tamanho do mundo para perguntar isso aqui, ó. Perguntar só isso aqui. Certo?
Durante a investigação criminal, determinado policial civil realizou interceptação telefônica que captou o diálogo entre dois suspeitos, o que permitiu verificar que alguns objetos do crime estariam na residência de um deles. Com base nisso, o policial dirigiu-se ao local e, aí você já vai matar a questão aqui, ó, e sem autorização judicial ou do morador, ingressou a fim de colher provas para instruir o inquérito policial. Na saída, o policial avistou o suspeito chegando ao local e o prendeu, informando-lhe, após a prisão, o seu direito constitucional de permanecer calado. No entanto, o policial não informou a prisão ao juiz, é uma obrigação a informação ao juiz. Ao juiz e uma pessoa indicada pelo preso. Serão comunicados imediatamente a família e o juiz, certo? É comunicação obrigatória ao juiz, à família ou pessoa indicada por ele. É obrigatório, senão da ilegalidade. Contra a ilegalidade do relaxamento de prisão. Considerando essa situação, julgo o seguinte: os objetos escolhidos na casa do suspeito não poderão ser admissíveis como prova em processo, pois foram obtidos de forma ilícita. Ele entrou na casa sem nenhuma ordem. Portanto, isso aqui está corretíssimo. Não poderão. Por quê? Porque o policial agiu com uma ilegalidade. Inclusive, a própria prisão também está ilegal. 45. Acerca dos direitos legais fundamentais, julgo assim: se, com o intuito de eximir-se de obrigação legal a todos os impostos, uma pessoa recusar-se a cumprir prestação alternativa, invocando convicção filosófica e política ou crença religiosa, seus direitos associados a tais convicções poderão ser restringidos. E aí, pessoal, bem interessante isso aqui, que é a escusa de consciência. O Sebrasp adora também isso, a escusa de consciência. Que é quando você, com questões filosóficas, políticas, religiosas, você deixa de cumprir uma obrigação legal a todos os impostos. Agora, a prestação alternativa, certo? Você tem que cumprir. Ah, mas eu aleguei o imperativo de consciência também com relação à prestação social alternativa. Ok, é feita uma outra prestação social alternativa. Mas, de todo caso, você tem que cumprir. Certo? Vai chegar um momento que você vai ter que cumprir alguma coisa. Ah, eu não posso cumprir no hospital. Vai para a escola. Ah, não posso escola. No asilo. Ah, não posso. Você vai para algum lugar. Certo? E aí, nossa questão 45 correta. Galera, chegamos aqui ao final da nossa revisão para o concurso da Polícia Federal. Eu peguei alguns tópicos, principalmente os direitos fundamentais, classificação da Constituição, nacionalidade, direitos políticos, para que a gente fizesse essa revisão, para dar um apoio, um auxílio a você que vai fazer a prova da PF administrativa, certo? Se inscreva no nosso canal, compartilhe, comenta aqui, diga se depois da prova se caíram as questões aqui, certo? Siga nossas redes sociais e vamos para frente, estamos juntos até o nosso próximo aulão. E eu digo sempre aos meus alunos, certo? Vencedores não desistem, né? Eu não conheço ninguém que tenha vencido tendo desistido. Então, se você chegou aqui, é porque você quer algo mais, você está no caminho certo. Continue, persista, que vai dar certo o teu fé em Deus. Valeu, galera.